Deus Pai, muito obrigado, porque estamos aqui, Deus, não somente para cultuarmos o nome do Senhor, Pai, também, mas não somente isso. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprirmos um dever religioso, Pai. Nós não estamos aqui somente para nos sentirmos bem. Senhor, nós estamos aqui, Pai eterno, para nos colocarmos à sua disposição. Estamos aqui, Pai, para que a palavra do Senhor fale fundo, profundamente, Pai, no coração de cada um de nós hoje, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui também para levarmos a palavra do Senhor àqueles que tomaram a decisão de estudarem a Bíblia. Amém. Estamos aqui, Pai, para que possamos ser usados pelo Senhor, para que muitas pessoas tomem a decisão de serem imitadoras do seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai eterno, por cada um que está aqui, pela perseverança de cada um, Pai. Obrigado porque aqui nós temos pessoas que têm uma semana na fé, Pai eterno, como tem pessoas aqui que têm 23, 24, 25 anos na fé, Pai eterno. Pessoas que têm perseverado por pouco, por muito tempo, Pai, mas pessoas que têm tomado a decisão mais importante da vida. Obrigado por tudo. Perdoe nossos erros, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos agora, Pai eterno, a termos profunda concentração na Sua palavra. E saímos daqui, Pai, com decisões bem mais animados do que quando nós entramos. Amém. Obrigado por tudo. Em nome do Seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. 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 O tema de hoje é esse, a decisão. Amém? A maior das decisões. Seguir a Cristo não é a mesma coisa que aceitar a Cristo. Alguém chegou para você e falou assim: eu aceito você. E alguém chegou para você e falou assim: eu sigo você, onde quer que você esteja. Que tipo de pessoa você quer do seu lado? Aqui simplesmente aceita você. Não, e normalmente nós falamos assim: eu aceito ele, tipo assim, eu tolero, né? Eu suporto ele, eu tolero, eu aceito, tudo bem, eu aceito ele. Agora, outras pessoas não querem simplesmente aceitar uma pessoa. Outras pessoas querem seguir outra pessoa. E quando você segue, você imita, né? A maior das decisões. Quando você segue, você quer saber como essa pessoa age, como essa pessoa fala. Você quer realmente pegar ao máximo do caráter daquela pessoa e poder, de alguma forma, ser igual àquela pessoa, né? É diferente do que quem aceita uma pessoa. Então Jesus Cristo, Ele não veio ao mundo para ser simplesmente aceito. Porque nós poderíamos aqui fazer um apelo, sabe? Poderíamos ter um piano aqui do lado. Né? Quem toca piano aqui? O João? Toca piano? Teclado? Mais ou menos. Poderia ter um piano aqui com algumas músicas bem emotivas. A Erika está acostumada com isso, quando ela veio do mundo religioso. Com músicas bem emotivas, bem emocionais. E eu vou falando com a entonação de voz, sabe? Que vai no fundo da sua alma. Né? Aquela entonação de voz bem emotiva, né? Emocional. Né? Então, meus irmãos, aquele piano tocando aqui do lado. Né? Algumas pessoas assim, aquelas músicas bem emocionais, aquela coisa toda, achando que isso é Deus. Eu faço aquela pergunta: quem aceita Jesus? Daí algumas pessoas levantam a mão: eu aceito Jesus Cristo, eu aceito Jesus. Né? E pronto, aceitou Jesus, já está salvo. Não. Nós não vemos exemplos assim na Bíblia. Verdade. Nós vemos pessoas que tomaram decisões de seguirem a Jesus. Amém. Não somente de aceitarem a Jesus. Essa é a maior decisão que você, que eu, que qualquer um de nós pode tomar. Amém. Seguir Jesus Cristo, amém? Amém. Com todo o coração. E não se segue de qualquer jeito. Quando você toma a decisão de seguir Jesus, ou seguir alguém, você tem que estar disposto a ir onde é que essa pessoa vai. Né? Você não segue uma pessoa e fala assim: vou seguir você, mas você vai onde eu quero que você vá. Não, daí é o contrário. Daí é Jesus que vai seguir você. É estranho, né? Jesus é meu seguidor. Isso é um absurdo, uma coisa ridícula, né? Não.
É você segue Jesus. Então, onde quer que Ele quer que você vá, você tem que ir. Amém. Então, mas muitas vezes não é isso que acontece. Pessoas colocam condições para seguir Jesus. Na verdade, pessoas estão querendo que Jesus sigam elas, sigam os desejos delas, sigam as vontades delas. Né? Pessoas querem que, na verdade, Jesus esteja ali simplesmente para atender os desejos da pessoa. Daí Jesus está seguindo você. Ou você quer que Jesus siga você. É o contrário. Em muitas passagens bíblicas, Jesus deixa muito claro que os mortos devem terminar seus mortos, você venha e siga. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm suas covas, mas eu não tenho onde descansar. Você vai me seguir mesmo? Ou seja, você vê Jesus fazendo o quê? Calculando com as pessoas, para saber se as pessoas realmente querem seguir Jesus. Então, a maior de todas as decisões não é aceitar Jesus. Isso aí qualquer um pode aceitar, mas não ser um seguidor. Mas a maior das decisões é seguir Jesus. Por isso vem a palavra discípulo. Você segue alguém. Amém? Amém. Então, no mundo nós temos vários mestres, vários seguidores desses mestres. Né? Quando eu penso no mestre, que é da minha época, mas acho que todo mundo aqui vai lembrar, é do Bruce Lee, né? O lutador de Kung Fu. É verdade. É da minha época, você é mais antigo. Eu acho. Ó, eu não consigo. Ninguém mexe comigo quando eu tô brincando. Viu, Marcos? Principalmente para a idade. Então, eu penso porque pessoas querem ser iguais a Bruce Lee, né? Pessoas querem ser iguais, querem imitar os golpes lá, né? E até hoje nós temos escolas de Kung Fu, né? Onde pessoas buscam imitar o estilo, né? de Bruce Lee, né? Então, com Jesus, se você busca realmente imitar Jesus Cristo, você tem que se desprender das coisas do mundo, dos seus quereres, e colocar Jesus como sendo a pessoa principal da sua vida. Essa é a maior das decisões que você pode tomar. Primeiro ponto. Pensando na história da sua vida, nas suas decisões, primeiro ponto. Ache pessoas convictas para que você possa seguir Jesus. Se você simplesmente abrir a Bíblia, ler a Bíblia em casa, você não vai conseguir seguir Jesus Cristo. Muitas pessoas fazem isso. Muitas delas não têm nada de igreja. Eu tenho um primo que ele fez, hoje ele é médico, ele é cardiologista. E quando ele estava lá estudando para ser um médico, eu estava estudando para ser um discípulo. Eu falei para ele assim, olha, vamos estudar a Bíblia. Ele olhou a Bíblia assim, e falou assim, nossa, está aqui a Bíblia. É um livro muito complexo, as páginas são muito fininhas, muito longo. Eu já tentei ler algumas vezes e muitas coisas eu não entendo. Eu olhei para ele e olhei aqueles livros que tinha lá de medicina, né? A anatomia descritiva, aquelas coisas, parece uns livros dessa grossura assim. Bloco. Eu falei assim, e você não está lendo os livros aqui também? Não, mas aqui é diferente. Eu estou lendo livros para salvar pessoas da morte. E esse aqui é para salvar sua alma, para ele. Esse aqui é para salvar sua alma. Né? Ou seja, a pessoa, por si só, é muito difícil a pessoa ler a Bíblia e tomar decisões para serem discípulos. Quando você vê Jesus evangelizando, quando você vê Paulo evangelizando, quando você vê Pedro evangelizando, eles citavam sempre escrituras específicas, eles passavam 1 ano e meio. Paulo, por exemplo, ele passou 1 ano e meio com os Tessalonicenses. 1 ano e meio. Tentando convencê-los, fazendo escola com eles, tentando convencê-los acerca da palavra de Deus. Ou seja, muito tempo é necessário estudar a Bíblia.
Não é que você precisa de 1 ano e meio para se tornar um discípulo, não é isso? Mas ele passou 1 ano e meio fazendo muitos discípulos ali, estudando a Bíblia com muitas pessoas. É necessário um estudo muito bem específico da palavra de Deus. Se você quer ser um advogado, você tem que estudar. Quer ser um piloto de avião, você tem que estudar muito para saber como pilotar aquela máquina. Se você quer ser um presidente da república, não, aí precisa estudar. Mas, se você quiser... Eu tô quase para mim. Mas se quiser ser um médico, você tem que estudar muito. Só precisa ser inteligente. Se quiser ser uma pessoa, um intelectual, ainda que seja autodidata, você precisa se debruçar muito sobre os livros. E por que com a palavra de Deus não? As pessoas leem de forma muito emocional. Não, nós temos que estudar bastante a palavra de Deus, amém? Então ache pessoas convictas que vão ensiná-lo a ser um discípulo. Vamos abrir lá, em Atos capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 16. Fala assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Ou seja, Paulo, quando ele anunciava o Evangelho, não era de uma forma emocional. Ele discutia com as pessoas, com os religiosos da época. Lá, imagina só, você ir para uma cidade, lá em Atenas, e você sabe que naquela época em Atenas eles acreditavam em muitos deuses. Tem a mitologia grega, né? Sim. Então tinham vários deuses e cada deus tinha uma simbologia diferente. Cada deus tinha uma proteção diferente que esse Deus dava, ou uma punição diferente que esse Deus dava. Tinha Zeus, tinha Afrodite, tinha, sei lá, Hera, né? Tinham vários, né? Ou eram deuses, ou eram semideuses, ou eram filhos de deuses, ou eram... ou seja, eu só sei que a cultura romana, a qual nós estamos mais sujeitos, né? Muitas vezes, essa questão dos santos, né, etc., muitas dessas coisas se herdou da cultura grega. Então a cultura romana e a grega elas são muito próximas, né? Então eu sei que Paulo estava ali, numa cidade cheia de ídolos. E o que ele fazia? Ele não fazia um culto simplesmente e fazia apelos emocionais para as pessoas. Ele estava ali e discutia com as pessoas. Lá na sinagoga se discutia com os judeus, os religiosos, depois ia para a praça e falava com as pessoas e tentava convencer as pessoas de quem realmente é Deus. Tentava convencer as pessoas de que o Jesus que viveu alguns anos atrás veio ao mundo para salvá-los e para que pudesse fazer discípulos de Jesus Cristo. Amém? Discípulos de Jesus. Então esse era o trabalho de Paulo. Ele estudava com as pessoas, discutia com as pessoas. Vamos continuar. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Meu, para você ser taxado de tagarela por um outro homem, é difícil, né? Ainda que o João chegou aqui e falou assim: eu vou ler um versículo pequeno, como eu, mas que fala muito, né? Ainda assim eu considero o João tagarela. Mas Paulo estava sendo taxado de tagarela de tanto que ele falava sobre o quê? Ele estava passando receita culinária aqui? Né? O que ele estava fazendo? Ele estava falando sobre quem? Sobre Jesus, amém?
Então alguns estoicos, alguns epicureus, né, eles dividiam, lá na Grécia eles se dividiam por isso. Assim eram as religiões deles, né, na Grécia. Tirando os judeus que ficavam nas sinagogas, que também eram evangelizados por Paulo, tinham também aqueles que não eram judeus que moravam em Atenas. Né? Tinha judeus em Atenas, por isso que havia sinagogas ali. E Paulo ia para as sinagogas também, falou no começo aqui. Mas tirando os judeus, tinha também os gentios, que eram estoicos, epicureus, aqueles que formavam segmentos que também eram religiosos, de acordo com a filosofia de cada um deles. Então chegaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Vamos continuar. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Amém? Amém. Então levaram a uma reunião no Areópago. Areópago era um local enorme que ficava numa montanha com colunas gregas e tinha um auditório, e lá Paulo pregava a palavra de Deus, e lá Paulo foi levado para pregar a palavra de Deus. Amém? No Areópago. Continuando aqui. Onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Uma coisa eles tinham de positivo: eles queriam escutar ideias estranhas. Eles queriam escutar coisas novas. Né? Eles não taxavam Paulo. Esse cara faz parte de uma seita, não escute ele. Né? Olha, ele está causando divisão aqui no meio de nós. Não bata ele, não. Não. Era uma ideia nova. Era algo que realmente estava causando impacto. Vamos escutar, vamos ver o que ele vai dizer. Amém? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha só, eles tinham interesse. Não tinha internet, né? Não tinha G1, R7, essas coisas, né? Pra jornal impresso, né? Então o jornal deles era falar entre eles o que estava acontecendo. Versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, esse sim é corajoso, hein? Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses, até um Deus desconhecido eles tinham também. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo foi muito sábio. Ele falou assim: eu vou te anunciar a vocês um Deus desconhecido. Vocês até fizeram um altar para ele. Né? Então, um Deus que você não conhece, é esse Deus que eu vou anunciar a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Amém? É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Então está muito claro aqui que esses megatemplos, esse templo de Salomão construído novo aí, Deus não está ali. Ele não habita templos. Amém? Amém. Ele não habita templos. Versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está anunciando um Deus soberano. Amém. Um Deus independente do homem. Amém? Nós somos dependentes de Deus, mas Deus não. Deus é independente do homem, faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Não é servido por homens, como os deuses deles. Ele não é servido por mãos de homens, está o versículo 26. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês,
também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Essa é a mensagem. Arrependimento. Amém? Amém. Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, obviamente, né? E outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris. Está escrito Dâmaris aqui no meu. Tem um acento circunflexo no primeiro lado. Tá? Não, peguei mais agora. Dâmaris e outros com eles. Amém. Bom, irmão, vamos lá, vamos concentrar aqui. Amém. Tem alguns pontos. Aqui minha professora é a minha professora. A minha esposa é minha professora. Ela é ótima em português. Ela me ensina muito, né? Então eu não podia perder essa. Então, irmãos, tem alguns pontos aqui muito interessantes. Aqueles que se interessaram pela palavra foram outra vez, quiseram escutar mais uma vez, e muitos e alguns se juntaram lá a Paulo. Amém? Amém. E a eles. Inclusive, teve salvação. E aqui a Bíblia destaca duas pessoas, um casal, o Dionísio, e também não é um casal, é um casal, mas não de casados, tá? Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris. E também a Bíblia fala em outros com eles. Ou seja, pessoas foram salvas, amém? Amém. Por quê? Porque quiseram escutar uma segunda vez. Amém. Depois que escutam uma segunda vez, terceira, quarta, ou seja, olha que interessante, não foi o discurso de Paulo que salvou. Foi Deus que salvou. Sim. Mas como Deus salvou? Não foi por meio apenas de um discurso. Foram, escutaram de novo, e começaram a estudar aquilo que Paulo estava falando. Interessante isso, né? Não a pregação que você é emotivo com o piano do lado, vai levantar a mão, vai ser salvo. Não é isso. Você vai ser salvo se você estudar a palavra de Deus. Amém? Amém. O primeiro ponto que eu falei: ache pessoas convictas para que você possa tomar as suas decisões. Amém? E esses homens viviam discutindo coisas, as novidades, mas não praticavam o necessário. Não praticavam o que era verdadeiro. Eles não praticavam o essencial. Sabe? Eles não tão pouco ajudavam pessoas a seguirem a Jesus Cristo. E aqueles que tiveram conhecimento de Jesus, alguns não quiseram, foram embora, chamaram eles de zombadores, outros tomaram a decisão. Amém? Amém. E a pergunta que eu faço: quem são as pessoas convictas que ajudam você hoje a ter convicções? Paulo podia fazer o seguinte lá em Atenas: ele podia publicar Bíblias ou pergaminhos na época e distribuir às pessoas e pronto, ir embora. Não seria mais fácil? Ou montar uma equipe de louvor. Ainda que não tivesse CDs, LPs, né, disco de vinil, fita cassete, nada disso, ele podia muito bem formar grupo de louvores. E aqueles lugares na Grécia eram lugares muito bonitos, que tinham uma acústica muito boa. Né? Eles podiam estar cantando, achando que estavam evangelizando por causa disso. Não poderiam fazer isso? Tem pessoas que fazem isso hoje. É verdade. O fato de gravar um CD evangélico, pensa que estão evangelizando milhares de pessoas. É verdade.
Né? E Paulo podia fazer isso, montar equipes em louvores e evangelizar a Itália, a Europa, a Grécia. Ótimo. Porque Atenas fica na Grécia, vocês estavam em Atenas. Não, ele preferiu ensinar a palavra de Deus. Amém. Pagar o preço, que é muito fácil fazer isso. Difícil é fazer o seguinte, ó, fazer o seguinte, chega aí para Fernando, Tiago, vamos conversar. Vamos pegar uma cadeira aqui, vamos conversar, vamos falar sobre Deus. E passar tempo com eles. Ensinando. Outro dia de novo, ensinando. Outro dia de novo, ensinando. Vamos lá, vamos ver. É assim que Paulo fazia. Esse trabalho poucos fazem. Verdade. Agora, cantar, meu amigo, é uma beleza, né? Daí você vê aquele pregador naquelas igrejas, muitas pessoas, só o pregador lá pregando, e todo mundo vai embora depois para casa, volta só domingo que vem. Porque precisa pedir mais alguma coisa para Deus. É isso. Prosperidade, curas e etc. Mas não era o estilo de evangelismo dos discípulos do primeiro século. Isso. Se nós temos que ter alguém como referência no evangelismo, são as pessoas que estão na Bíblia. Amém. As pessoas que estão aqui na palavra de Deus. Se nós temos que ter uma referência de como seguir a Deus, é aqui, ó. Vamos olhar a vida de Paulo, vamos ver como Pedro pregava também. Pedro foi preso. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi apedrejado porque ele falava que ele era tagarela. Mas um bom tagarela do Evangelho. Se tem uma coisa que você pode ser tagarela, é da Bíblia, hein? Amém. Aí você pode ser tagarela. Ele ensinava a palavra de Deus, amém? Com todo empenho. Então assim é a metodologia certa de ajudar as pessoas a se convencerem. Não é uma reuniãozinha de reunião dominical, como chama? Escola dominical, antes do culto, e ensina um pouco umas coisinhas. Não era isso não. Ele era caloroso, era ensinar mesmo, entrar no caráter um do outro. Entrar na vida um do outro. Porque a Bíblia entra na vida. A Bíblia fala que ela é uma espada de 2 gumes. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E penetra fundo, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Assim é a palavra de Deus. Ela vai no âmago do seu ser. Ela descobre quais são os seus pensamentos mais íntimos e lida com eles, amém? Amém. Assim é a palavra de Deus. Assim que nós precisamos ser uns com os outros quando nós abrimos a palavra de Deus. Amém. Ajudando um ao outro verdadeiramente. Né? Não é criando nichos religiosos, né? Mas sim entrando um na vida do outro. Com a Bíblia, não é para focar não. Com a palavra de Deus, amém? Amém. Segundo ponto. A maior das decisões. Ataque seus pecados. A mensagem de Paulo era a mensagem de arrependimento. Tendo em vista quem? Jesus Cristo que morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para quê? O homem se arrependa dos seus pecados. Esse foi o objetivo principal de Jesus ter morrido na cruz. O Jesus morto na cruz é um constrangimento tão grande porque ele morreu pelos nossos pecados. Isso tem que ser a maior motivação sua para você se arrepender dos seus pecados. Jesus não morreu na cruz simplesmente. Isso não foi simplesmente um fato histórico do passado, como alguns pensam. Isso não foi simplesmente para que uma religião pudesse ser fundada. Isso não foi simplesmente. Jesus não morreu na cruz simplesmente para ser colocado lá no altar e as pessoas lá, ai meu Deus, não é para isso. Jesus morreu na cruz para que você entendesse que Ele morreu por causa dos seus pecados, dos meus pecados. E morrendo pelos meus pecados, um homem inocente, filho de Deus, sem mancha, sem culpa nenhuma, morreu na cruz para que eu pudesse viver. Porque senão eu precisaria morrer por causa dos meus pecados. Para Deus não existe diferença de pecado. A Bíblia fala em Romanos 3, 22, 23. Não tem diferença. Todos pecaram, então todos estão destituídos da glória de Deus.
Bíblia fala assim lá. Então, se você simplesmente mente, ou se você mata alguém, não tem diferença. Para Deus, não. Não existe um inferno para os mentirosos, um inferno para os assassinos diferente. Não existem categorias do inferno. Aqueles que vão ser queimados mais, aqueles que vão ser queimados menos. Ou aqueles que vão cair no inferno de pé, e aqueles que vão cair de cabeça no inferno. Não existe isso. O inferno é um só. Para todos aqueles que não se arrependem dos pecados. Porque se você mente, entenda que o pai da mentira é o diabo. Se ele é o pai da mentira, e seu pecado só é mentir, então você tem um pai, chamado Satanás. Então é muito importante isso. Muito importante. Jesus morreu na cruz, e a mensagem de todos os discípulos do primeiro século, de todos os apóstolos, era baseada no arrependimento dos pecados, como está escrito aqui nessa escritura que nós lemos, amém? Vamos ler uma outra, em João 8:34. João 8:34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Opa! Você quer saber qual é a verdade? Escuta sempre Jesus. Que em muitos momentos ele fala: digo-lhes a verdade. Então Jesus está dizendo uma verdade aqui. Então abra bem os seus ouvidos agora. Uma verdade vai ser dita. Não é um filósofo que está dizendo. Não é um epicureu, né, um estoico na Grécia. Não é Aristóteles, não é Platão. Não é o Tiririca. Tá? É Jesus que está dizendo aqui. E não é algo engraçado. Mas é algo que salva a sua alma. Não é algo que você vai dar risada agora, mas é algo que vai aliviar você. Não por um período momentâneo, mas para o resto da eternidade. Ele fala o seguinte: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que ele está dizendo? Que as pessoas que vivem pecando, que não se arrependem, viver pecando é o seguinte: tem uma diferença entre viver pecando e pecar. Viver pecando é aquela pessoa que não se arrepende. Não se arrepende. Acostumou a mentir, está mentindo. Acostumou a se masturbar, está se masturbando. Acostumou a fazer sexo antes do casamento, fazendo sexo antes do casamento direto. Não se arrepende. Não é uma coisa que, caí em pecado, preciso me arrepender. E busca o irmão com convicções profundas para que se arrependa. Não. É uma pessoa que está numa sequência que não é quebrada. Então a pessoa que vive pecando é o quê? Escravo. Ainda que ela fala que é liberdade, eu quero ser livre, né? Tinha um ex-discípulo, isso há 15, 20 anos atrás, que ele tomou uma decisão triste de não ser mais discípulo. Ele trabalhava para a igreja na época, de não ser mais integral. Por quê? Ele simplesmente falou assim: eu quero ver o mar. Eu disse: quer ver o mar? Vai para Santos. Não, você não entendeu, Renato. Eu quero viver minha vida. E hoje ele se tornou um budista, taoísta, será que ele é? E está muito longe de Deus. Ou seja, a pessoa quer pecar, quer uma liberdade que ela não consegue, que ela se prende nessa liberdade. Ela se prende naquilo. Ela acha que ela pode viver a vida do jeito que ela quiser. Quando na verdade ela está vivendo segundo os seus desejos e não segundo o Espírito de Deus. Amém? Não que existam pessoas aqui que não pecam. Sim, mas a diferença entre um pecador e uma pessoa que vive pecando é a continuidade do pecado. A diferença entre um discípulo e um não cristão é que o discípulo luta contra o pecado, busca ajuda contra o pecado, se arrepende, ainda que vai pecar de novo, mas luta com todo o coração contra o pecado. Agora aquele, ainda que seja um religioso, ele fica defensivo em relação aos seus pecados. Então a pessoa que na verdade ela está
de acordo com os desejos do pecado dela. Amém? Então, o segundo ponto é ataque seus pecados. Amém? Amém. O terceiro ponto, para terminar, busque a Deus. Então, o segundo ponto é ataque seus pecados. Amém? Amém. O terceiro ponto, para terminar, busque a Deus com todo o coração. Busque a Deus com todo o coração. Você tem uma incrível oportunidade que começa hoje. Amém. A oportunidade de tomar a maior das decisões que você pode tomar. Buscar a Deus. Lá em Salmo 119, versículo 1. Começando com uma pergunta: o que traz felicidade para você? Se alguém chegar para você e falar assim: olha, de quem é aquele carro lá na esquina? Não, é meu. Então, bateram. O que vai acontecer? Você vai ficar feliz? A primeira coisa que você vai fazer é ir lá e tentar tirar satisfação por quem bateu no seu carro. Não é isso? Não é isso? É verdade. Isso traz felicidade? Não, não traz felicidade nenhuma. Por quê? Por que não traz felicidade? Porque, na verdade, o seu patrimônio está ali. E se você ficar muito indignado, com raiva, e se aquilo estragar seu dia, é porque você tinha muito amor por isso. Agora, se você ficar triste, puxa vida, um gasto a mais, a pessoa fugiu, e... tá bom, vamos levar a vida. Tudo bem, você não dá tanto valor assim pro seu bem. Não é isso? É diferente. Então, aquilo que traz irritação para você quando você perde, é porque você estava muito apegado naquilo. Muito apegado. Qualquer coisa. Pode ser um namoro, pode ser um bem material, pode ser um filho. Oi? Bullying? Era um bullying, ela me lembrou de um bullying. Ele não transtornou ela, mas deixou irritada porque foi um presente que a mãe dela deu para ela, que era da avó, que era da bisavó, não sei de quem, que passava de geração em geração, e eu quebrei. Ela não quis se divorciar de mim. Pode ter tentada isso, mas Mas não importa, aquilo que você dá muito valor, você se preocupa demais, né? Você está com a sua mente naquilo. Não estou falando só de bens materiais, não. Estou dizendo de situações também, como posso dizer, relacionamentos também, né? Qualquer coisa. Então, daí nós vemos um salmo que ensina, e Deus está nos ensinando a como sermos felizes. Como uma pessoa realmente é feliz? Não é para aquilo que ela tem. Porque um dia, sabe o que é inferno? Inferno é você estar tão apegado às suas coisas desse mundo, sua felicidade depende tanto das coisas desse mundo, você é tão preso nelas, que quando você morre, você não consegue levar nada. Daí você virar um encosto na vida de alguém, aqui é um inferno. É uma coisa terrível. Sabe, você vai virar uma pessoa que... Você vai virar um ser que vai morrer preso às coisas desse mundo. E como no mundo espiritual você não consegue ter essas coisas, o que acaba acontecendo com você? Você vive esse inferno. Ou viciado no sexo, ou viciado no cigarro, nas drogas, ou viciado em bens materiais, ou viciado em relacionamentos, aqueles relacionamentos que criam dependência, sabe, aquela coisa melosa, chata. Sabe? Oi? Viciado em sapato. Começa a se revelar. Fazendo as coisas vão começando a ficar luz.
Legal. Então você morre e você não consegue ter isso. Você vai precisar de sapato para quê no mundo espiritual? Para combinar com a bolsa. Nem você vai ter direito. Vai precisar para quê? Sapato? Para quem ficar? A Bíblia fala, Jesus fala que nem mulher você vai ter, nem marido você vai ter. Pegou. Depois eu marcaria o tempo para a Cláudia. É boa. Bloquear, não, Entende? Por que você está tão preso? É por isso que Jesus é muito sábio. Ele fala assim: quem quiser me seguir, tem que me amar mais do que qualquer coisa. Me ame mais do que seu filho. Ele vai assim no ponto principal. Me ame mais que seu filho, seus pais, do que a você mesmo. É verdade. Pronto. Tem alguém que você ama mais do que você mesmo? Mais do que seus filhos? Mais do que seus pais? Mais do que seu marido? Sabe, ele vai no ponto crucial. Isso. Sua esposa, ele vai no ponto crucial. Porque ele está preocupado com a nossa salvação. Então nós temos que estar desapegados das coisas do mundo. Amém. Completamente desapegados. Por isso nós somos discípulos de Jesus. Para quando eu perder alguma coisa, ou quando eu morrer, não ficar preocupado assim, né? Igual aquela história do cara que estava dirigindo sua BMW ou sua Mercedes, sem alusão a ninguém, tá bom? Mas que tinha um relógio no pulso Rolex. Pronto, salvou, não Adriano, tá? Que tinha um Rolex no pulso. Ele estava lá dirigindo, bate no carro dele, ele perde o braço e a preocupação dele, ai meu Rolex, meu Rolex. Entende? É isso, as pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas com o quê? Com os bens materiais, infelizmente. Ou com os bens emocionais, emotivos, né? Ou com os relacionamentos, o que quer que seja. Mas a Bíblia nos ensina a termos felicidade. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amém. Ou seja, se tem algo que você tem que se dedicar com todo o coração e se preocupar, é se um dia você não tem mais a sua Bíblia para ler. É se um dia você não tem mais um irmão ao qual você pode falar sobre a sua vida. É se um dia você não tiver mais uma igreja de discípulos que fazem discípulos, da qual você possa participar para poder ajudar alguém, ou para poder ser ajudado. Se tem uma coisa que você tem que se preocupar é com a sua salvação. É quando você está resistente a se arrepender dos seus pecados. É quando você está lá lutando para perdoar alguém e você não consegue perdoar. Aí sim você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar se você não... meu Deus, abre o guarda-roupa, eu só tenho 35 pares de sapatos. Meu Deus do céu, eu tenho mais um. Essa roupa não me deixa magra. Essa roupa aqui me deixa magra. Eu não tenho mais roupas que me deixam magras. A sua preocupação não está mais... Isso é besteira. Sabe? Basta você ficar 5 minutinhos assim, tampar nariz e boca, você vai cheirar mal. Então, não vai ter sapato para servir em você, que seu pé vai ficar... Vai estar em estado de putrefação. Seu corpo inteiro, vai feder. Não adianta. Então, feliz é aquele que busca Deus com todo o coração. Amém. Amém? Nós estamos aqui para isso, amém? Amém. Por isso que vamos estudar a Bíblia com você. Para que você entenda o que é buscar a Deus com todo o coração. E a Deus sejam dadas todas as glórias. Amém. Sou eu de novo. Vamos orar então pela Santa Ceia, amém? Amém. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai Eterno, porque nesse momento agora, Pai, da Santa Ceia, é o momento, Pai, onde nós meditamos realmente em Jesus.